Sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto devocional fascinante do pastor Gilson Souto Maior Júnior. Esse material nos faz um convite muito forte para reexaminar completamente o que a nossa era moderna entende por salvação, olhando para isso através de uma lente bem histórica e teológica. E o texto já começa jogando uma provocação na mesa, sabe? A gente escuta muita gente falando rotineiramente sobre ser salvo, mas parece que existe um erro gigantesco de compreensão sobre o que esse conceito bíblico realmente significa na prática. É super comum afirmar que se tem a salvação, mas a fonte nos alerta que, no fim das contas, dá para viver num engano total sobre isso. Fica então a grande pergunta pairando no ar. Afinal, salvo de quê? Bom, vamos direto para a parte 1, o paradoxo da salvação e essas visões conflitantes. O autor nota que, infelizmente, a gente criou uma visão quase comercial da fé. Sabe aquela ideia popular de enxergar a salvação simplesmente como um bilhete premiado para o céu? Ou um passe livre para escapar do inferno? Pois é. O grande paradoxo que o texto aponta é que essa visão perde totalmente o foco. Jesus Cristo não salva a humanidade apenas de um destino futuro, mas sim de algo muito mais imediato e destrutivo, a doença do pecado. A verdadeira salvação é sobre a libertação da influência do pecado no nosso presente. Seguindo para a parte 2, o colapso de Israel. Vamos ver como isso se aplica lá no passado. Para entender melhor esse erro de hoje, a fonte nos transporta para o antigo reino do norte de Israel, na época do profeta Oséias. Imagina uma sociedade em colapso total, que a gente pode dividir em 3 frentes. No âmbito social, injustiça e pobreza gritantes. No político, corrupção escancarada e alianças bem duvidosas ditando as regras. Mas a raiz de tudo estava no espiritual. Era uma mistura tóxica de imoralidade, idolatria e, o mais perigoso de tudo, uma religião completamente vazia e manipuladora. A decadência moral estava totalmente amarrada com essa religiosidade corrompida. E para ilustrar esse cenário caótico, o autor usa a vida pessoal do próprio profeta Oséias. E é uma história super trágica, na verdade. Oséias tinha uma esposa infiel, e lidar com essa traição serviu como um espelho doloroso para o relacionamento de Deus com aquela nação traiçoeira. É um resumo poético e triste de um Deus traído, misturando um chamado forte ao arrependimento com uma promessa de restauração. O que nos leva à parte 3, a falsa sensação de segurança e suas ilusões perigosas. Mas como Israel chegou nesse ponto de abandono? O texto é bem claro. O primeiro fator foi o puro e simples orgulho. A nação se iludiu achando que o evento histórico do Êxodo garantia um favor divino para sempre, não importava as atrocidades que cometessem. Eles também confiavam cegamente no dinheiro sujo da corrupção, em alianças políticas e, pior de tudo, achavam que Deus era só mais um detalhe. Para eles, era super normal misturar o culto a Deus com a adoração a ídolos como Baal. Agora, olha só que paralelo direto e incômodo o autor traz. Antigo Israel confiava nesses rituais superficiais e na sua história, certo? E os religiosos de hoje? Segundo a análise, o comportamento se repete. Existe uma confiança cega numa religiosidade puramente exterior e na própria justiça. É a exata mesma sensação de falsa segurança atravessando os milênios e criando uma cegueira letal nos dias de hoje. Parte 4. O diagnóstico profético. Vamos entender a verdadeira causa dessa ruína. O profeta Oséias não alivia nas palavras. O texto cita um aviso implacável dele. A sua ruína, ó Israel, vem de você e só de mim o seu socorro. Esse aviso mostra diretamente que a nação foi a única arquiteta da própria decadência. A destruição deles não veio de fora, de um grande inimigo. Ela foi gerada internamente, pelas escolhas e desvios deles mesmos. Então, o grande ponto de virada aqui é entender que a queda não foi só um problema político, social ou moral. O autor dá o diagnóstico exato. Era uma doença terminal chamada pecado. Um estado de depravação tão profundo que a nação não tinha a menor condição de se curar sozinha. Era o tipo de situação que exigia, de forma urgente, uma intervenção divina exclusiva. E assim chegamos à parte 5, o verdadeiro significado da salvação. É aqui que o conceito é totalmente redefinido. O autor redefine a salvação de um jeito magistral. Não se trata de uma rota de fuga rápida. Não é um alívio momentâneo para limpar consciência. A salvação é literalmente a libertação total e absoluta da influência maligna do pecado. E o propósito disso tudo é muito prático, resultar numa forma inteiramente nova de viver, a partir do momento em que se é liberto.
A análise bate forte numa tecla essencial. A verdadeira salvação, definitivamente, não é uma apólice de seguro de vida cósmica que a gente guarda na gaveta para usar só depois que morrer. Na verdade, quer saber? É exatamente o oposto. É uma transformação diária, ativa e profunda do nosso ser interior. É algo que tem que impactar a nossa existência no presente. E é com base nisso que o texto aponta uma tragédia muito comum. Pensa na quantidade de pessoas que frequentam igrejas, cantam super entusiasmadas sobre serem salvas, mas falham miseravelmente em viver isso na prática. É um eco perturbador daquela mesma hipocrisia de Israel que a gente discutiu agora há pouco. É a triste prática de manter o ritual sem mudar 1 milímetro do comportamento. Da mesma forma que Deus fez um chamado à antiga Israel para o arrependimento, a fonte ressalta que a humanidade atual também tem que ouvir esse chamado. E não estamos falando de um arrependimento de palavras vazias. A ideia é um arrependimento genuíno, que leva inevitavelmente a uma mudança completa de direção e de estilo de vida. Afinal de contas, se a salvação liberta, ela precisa deixar rastros tangíveis, certo? O autor lista essas evidências claras: a transformação visível do ser interior, o surgimento de novas atitudes, a adoção de uma nova e rigorosa ética no dia a dia e, principalmente, uma postura que reflita a beleza e a comunhão com o Salvador. A prova não é o que a pessoa fala, mas como ela vive consistentemente. O que nos deixa com a grande reflexão final desta análise. O texto encerra nos fazendo pensar sobre as nossas reais prioridades. Somos perdoados para uma nova vida. E, segundo a fonte, o mais importante não é focar no céu simplesmente como um destino turístico espiritual, mas sim começar a partir de hoje mesmo uma comunhão viva com aquele que salva. Fica a provocação: de qual tipo de salvação nós estamos realmente falando no nosso dia a dia? É muita coisa para processar, né? A gente se vê na próxima análise.